Esse vídeo pode mudar a sua vida e a sua carreira. Hoje eu vou compartilhar com vocês todas as minhas técnicas e as minhas dicas que eu utilizei na minha entrevista para conseguir o emprego que eu tenho hoje, que é de executivo de marketing digital. 99% das pessoas não falam o que eu falei. Sejam todos bem-vindos. Se você não me conhece, meu nome é Luciano. Eu moro aqui em Londres desde 2014 e se você pensa que é toda a minha vida aqui em Londres eu trabalhei como executivo, você está muito enganado. Comecei trabalhando em restaurante, vou fazer outro vídeo depois contando toda essa história, mas o meu objetivo nesse canal é ajudar vocês a melhorarem 1% ao dia, então eu venho trabalhando bastante no desenvolvimento pessoal e eu estou me sentindo na obrigação de poder compartilhar e ajudar mais pessoas. E antes de começar o vídeo, já aproveita, já se inscreve no canal. A maioria das pessoas que assistem esses vídeos não são inscritos, então por favor já se inscreve, se você gostar depois você já deixa o seu like. Primeiramente, eu quero dizer que essas técnicas que eu vou passar para vocês não são do Google, eu não digitei lá 5 técnicas para conseguir um emprego e vou repassar aqui para vocês. Realmente é o que eu utilizei, o que eu dei certo. Então eu quero passar alguns insights, quero passar a estrutura da entrevista e o que eu falei nessa entrevista que você pode fazer na sua para poder se destacar em relação aos outros candidatos. Se você pensa que foi num passe de mágica que eu consegui esse emprego, você está muito enganado. Eu já vinha por volta de 2 anos procurando emprego, mas daquele jeito, né? Na zona de conforto, aplicando uma vaga aqui e outra ali. E aí, depois que eu aprendi essas técnicas, foi aí que eu consegui o emprego. Antes de eu conseguir esse emprego, eu tive uma entrevista de mais ou menos 1 hora com a consultoria Michael Page aqui em Londres. Então, basicamente, eu tinha uma entrevista numa empresa e eles me chamaram lá para eu fazer essa entrevista com eles, como se fosse simulação. E aí eles corrigirem os pontos para eu ir realmente preparado para essa entrevista. E aí eu vou compartilhar agora o que eles me passaram que você pode aplicar na sua entrevista. Uma coisa importante que você tem que ter em mente é o seguinte: vamos supor que você recebe uma ligação de uma oferta de emprego ou recebe um e-mail, aí você vai ler a descrição da vaga e você fala, caramba, eu tenho tudo a ver com essa vaga é minha. Tá certo, o primeiro pensamento é esse. Mas tem muita coisa por trás que você deve se atentar. Por exemplo, outros candidatos também vão ter essa mesma qualificação que você. Provavelmente eles sabem algum programa a mais que você, tem alguma técnica mais desenvolvida, mas provavelmente todas as pessoas que vão na entrevista é parecido com a descrição da vaga que eles estão procurando. Uma coisa bem importante que você tem que fazer é logo no começo da entrevista, você já tem que mostrar o porquê você é diferente dos outros candidatos. Então não adianta você chegar lá e falar, minha experiência é essa, eu fiz isso, fiz aquilo. Você tem que já chegar chegando, mostrando o porquê que você vai ser diferente. Você não precisa nem esperar aquela pergunta, o porquê que a gente deve te contratar. Desde o começo da entrevista, você já deve começar falando o seu diferencial. Eu vou contar para vocês daqui a pouquinho qual que é o meu diferencial nas entrevistas. E não adianta falar assim, não, eu sou uma pessoa determinada, eu sou uma pessoa organizada, sou uma pessoa muito focada nas metas. Na verdade, isso é tudo que os outros candidatos vão falar. É por isso que assim, isso não vai fazer diferencial nenhum. Eu vou te contar como que você faz para realmente o cara falar, esse cara é um cara diferenciado. Aqui em Londres, eu trabalho com análise de dados para marketing digital. Então, eu comecei me apresentando, meu nome é Luciano, eu sou apaixonado por análise de dados, é isso que eu me vejo fazendo no futuro. E a minha ideia com essa vaga é ajudar a empresa a maximizar os lucros, atingir as metas e tudo isso através do meu conhecimento e do meu potencial. Eu tenho uma rotina um pouco incomum, eu acordo todos os dias às 5 horas da manhã para me desenvolver. Então, basicamente, às 5 da manhã eu leio livros, eu ouço podcast, eu consumo conteúdo no YouTube que vai me ajudar aí tanto no meu lado profissional quanto no meu pessoal. Eu ouço podcast, faço meditação. Então, na verdade, esse horário das 5 às 8 eu poderia utilizar também para desenvolver alguma habilidade ou algum programa que vocês precisam para poder ter um melhor resultado aqui dentro da empresa. Com essa minha rotina eu mudei muito meu mindset. Então, hoje em dia, se tem alguma coisa que eu não sei fazer, ou se tem alguma coisa que está difícil, hoje eu vou fazer até dar certo. Acho que antes até a maioria das pessoas, quando vê alguma coisa difícil, acaba desistindo. E eu tenho um mindset de crescimento, onde realmente vou, faço, tá difícil, eu continuo. E eu quero fazer até dar certo, até trazer o resultado que é esperado. Então é mais ou menos assim, o comecinho foi esse que eu falei. Então assim, 99% das pessoas não vão falar isso.
Se você fala assim, como você sabe que 99% não vão falar isso? Quantas pessoas você conhece que acorda às 5 da manhã para se desenvolver? Eu conheço pouquíssimas pessoas e algumas delas porque foram influenciadas por mim. Então só aí eu já tenho um diferencial. Provavelmente todos os candidatos que vão na entrevista não vão falar isso. E os entrevistadores hoje, eles querem pessoas que pensam de maneira diferente. Se você vai com o mesmo mindset fazer entrevista que os outros candidatos, eles vão acabar escolhendo um que tem um conhecimento um pouquinho maior, um pouquinho diferenciado. Então, se você for desse jeito, com um mindset diferente, mostrar que você se desenvolve, que você faz cursos, que você lê livro, que você está interessado realmente em ajudar a empresa e não só pensar no seu salário, eu tenho certeza que isso vai ser o seu diferencial. A Michael Page me disse o seguinte: você vai começar a sua entrevista pelo macro, vai dar um overview, vai falar de você, vai falar das empresas que você trabalhou, seus objetivos, e depois você vai entrar no detalhe. Óbvio que você vai falar coisas que são relacionadas com a vaga que você está concorrendo. Não adianta você contar toda a sua carreira, aí você vai ver 10% do que você falou está relacionado com a descrição da vaga. É como se fosse um livro. Então primeiro você vai dar o sumário, vai dar lá os tópicos, vai deixar o recrutador com aquele suspense, curioso das suas habilidades, e aí depois você vai entrando nos tópicos, vai entrando nos capítulos em detalhe. Uma coisa que as pessoas até fazem antes da entrevista, mas assim, eu tenho certeza que é da maneira errada. Tudo, na verdade, não só entrevista, eu faço visualização como se as coisas já tivessem acontecido. Então, na minha entrevista, o que eu fiz antes? Eu comecei a visualizar que eu já tinha conseguido esse emprego. Até no meu emprego anterior, quando eu ia trabalhar, eu pensava assim, nossa, eu trabalhava aqui. Até andando perto, né, eu falava, nossa, eu trabalhava aqui nesse escritório e tal. Você já tem que colocar na sua mente que você já conseguiu o emprego. Então, quanto mais detalhes você visualizar, melhor. Então, você vai visualizar que você está indo já para o trabalho novo, você vai visualizar como está sendo o seu dia, como são as pessoas, quais as pessoas que você vai se relacionar, como que é o caminho para o almoço, como que é o escritório, como que é a sua mesa, entendeu? Mas no detalhe, você vai fechar o olho e vai imaginar como que é o seu dia a dia. Quanto mais detalhes você colocar, melhor. Na verdade, eu fiz isso para entrevista, mas você pode fazer para qualquer coisa, porque isso tem um poder que você não tem ideia. Quanto mais detalhes, mais forte vai ser o seu poder de visualizar o seu novo emprego. Um ponto bem legal que eu aprendi aqui nas entrevistas é o seguinte: não adianta você chegar lá e falar, não, eu conheço isso, eu conheço esse programa, eu sei fazer isso, né? Eu já fiz várias coisas aqui que podem ajudar a empresa. Você tem que mostrar o resultado que você teve. Conhecimento técnico não é suficiente. Então, o que eu fiz, você tem que fazer. Você pega aí mais ou menos 2, 3 exemplos de cases que você teve na sua carreira, de preferência do último emprego, que tem a ver, né, com a vaga. E você vai falar da seguinte maneira, não precisa falar os 3 de uma vez, você vai encaixando eles durante a entrevista. Então você vai fazer o seguinte, vai fazer qual que era o problema que você tinha, depois você vai falar qual foi a solução que você deu e depois qual o resultado que você teve. De preferência resultando em redução de despesas e aumento de lucro. Porque as pessoas, o entrevistador quer ver qual é o seu potencial na resolução de problemas e trazer mais lucro para a empresa. Ele não quer saber só que você vai lá e faz, ele quer saber na prática. Então você vai encaixar pelo menos 2, se você conseguir 3, melhor. Então você vai colocar nessa estrutura que eu falei. Quando algumas entrevistas que eu fiz aqui, até antes dessa, que aí eu fui encaixando, né, pegando um pouco de cada uma até chegar nessa entrevista que eu estou contando para vocês. Na verdade eu fiz um PDF, tá? Um PowerPoint. Coloquei gráficos, coloquei análises, né? Porque eu sou de análise de dados. Então fica uma ideia aí para você. Você pode até levar na entrevista se você quiser. É aquela ideia, você tem que surpreender o entrevistador. Então você pode até levar, né? De repente, o meu caso, o gráfico, as análises, e falar, ó, esse aqui é o resultado que eu tive, a gente tinha esse problema, aqui foi o lucro que a empresa teve a mais, ou tanto de despesa que gastou a menos. Então você tem que surpreender o cara na entrevista. Então, esses exemplos vai mostrar para o cara que você é diferenciado, porque provavelmente os outros entrevistados não vão fazer isso. Para fechar o vídeo, eu vou fazer um resumo rapidinho do que eu falei. Então, a sua entrevista, antes dela você vai visualizar como se já tivesse conseguido o emprego, você vai estruturar ela do macro para o micro, entrando no detalhe lá para o final, como se fosse um livro, né, sumário e depois os detalhes. E você vai também
fazer aqueles exemplos que eu falei, mais ou menos 2, 3, para poder mostrar que realmente você traz resultado. E uma coisa importante também é você ter que estar preparado para a entrevista tecnicamente. Eu vou dar um exemplo rapidinho. Eu tinha feito algumas entrevistas e eu falei, caramba, por que eu não passei, né? E aí eu descobri que eu não tinha conhecimento de um programa que eles precisavam. Então o que eu fiz? Fiz um curso online desse programa e nesse trabalho que eu estou hoje eu utilizo ele. Eu fiz isso várias vezes. Ah, esse emprego não é para mim, algo melhor tá vindo. Beleza, é isso mesmo. Só que na verdade você que não era pro emprego. Porque eles estão precisando de uma pessoa com conhecimento X, Y, Z e você não tem esse conhecimento. Ou você não demonstrou que você tem um mindset diferenciado. Então, meu amigo, você tem que se dedicar, vai estudar, vai fazer curso. No seu trabalho que você está hoje, vai desenvolver. A gente acaba ficando na zona de conforto. Então, quanto mais você fizer no seu emprego hoje, se desenvolvendo com cursos, leitura, seminários, mais você vai se preparar para o próximo emprego. Então, meu amigo, se inscreve no canal. Eu tenho certeza que com essas dicas você vai dar o próximo passo na sua carreira. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo também, deixa aqui nos comentários que eu vou responder, beleza? Um abraço!